Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais especialmente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus abençoe você nessa manhã de segunda-feira, dia 7 de julho de 2025, são 9 horas da manhã. Que Deus possa estar abençoando você, a sua vida, a sua casa, seus empreendimentos, os seus recursos, a sua obra social, a sua caminhada, o seu futebol, a sua academia, seu grupo de WhatsApp, a sua faculdade. Que Deus nos fortaleça, que Jesus Cristo esteja conosco, que Deus esteja com meu papai lá na hemodiálise. Que Deus abençoe lá a equipe médica, o doutor Antônio Almas, a Cida atendente. Que Deus abençoe minha mamãe, Dona Fátima, meu irmão Edson, Patrícia, Fabrícia, Jane e Natália, meus cunhados e cunhadas, o Silvio, tio Silvio, que Deus te abençoe, a Emily, a Alana, a Mirella, que Deus abençoe as nossas crianças, o Robert, o Josué, o Gustavo, Carol, o Giovanni, o Ismael, João Ítalo, que Deus abençoe vocês aí. Jéssica Lopes, Diego, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, Simone Yara, o G. Amo a vocês, que Jesus Cristo possa abençoar cada um. E, como sempre, eu não posso esquecer dos nossos maravilhosos inscritos. Nessa manhã, 627, tá? Tem apenas 7 dias que a gente alcançou 600 inscritos. E durante esses 7 dias a gente alcançou 27 inscritos. Que Deus abençoe vocês, tá? Vocês estão ajudando em uma obra social com crianças, adolescentes e jovens. Livro de Josué, esse livrão grossão aqui, ó. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. Deus possa estar abençoando a cada um, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho um marcador de texto aqui, tá querendo sair para fora. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quem fez para mim foi a Carol. Carol, um abraço, tá? Tio G te ama, olha que bonitinho. Ela mesmo fez, ela mesmo desenhou. Tem um outro aqui, ela fez uma adaptação, tá? Tá aqui comigo, tem quase 3 anos que eu tenho esse marcador de Bíblia. Que Deus abençoe você, tá? Saudade de tu e dos meninos aí. Que Deus abençoe também. A pequena Giovana, irmãzinha deles, aí esteve aqui, eu conheci pessoalmente. Deus abençoe todos vocês. Um abraço especial para a creche central aqui em Juiz de Fora. O pessoal tá lá trabalhando, cuidando da criançada. Que Deus abençoe vocês, tá? E um abraço especial aí para a querida amiga da minha esposa aí, que Deus te abençoe, tá? Flávia, acho que é Flávia. Se eu tiver errado, depois eu vou corrigir. Deus abençoe todos vocês. Amém. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 1. O livro de Josué vai até o capítulo 24, se eu não me engano. É isso mesmo, vai até o capítulo 24. Então a gente ainda tem 14 capítulos para percorrer. Alguns capítulos são mais repetitivos e aí não tem muitas reflexões, mas outros a gente fica agarrado nele durante bastante tempo, tá? Josué capítulo 10, versículo 1. Ora, ouviu Adonisedeque, rei de Jerusalém. Olha, Jerusalém aqui não está nas mãos dos hebreus israelitas, tá? Daqui a pouco vai ter uma guerra e eles vão tomar posse aí. Que Josué tomara Ai e tinha destruído totalmente e feito a Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com Israel e estava no meio deles, tá? Então assim, o pessoal começa a desentender, começa a fazer umas articulações militares, né, uns acordos. Temeu muito porque Gibeon era uma cidade grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me a ferir a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então vamos fazer uma articulação, vamos fazer aqui uma ONU, uma OTAN, um tratado do Atlântico Norte, né? Tem uns acordos, né, militares que são feitos aí, né? Vamos fazer um acordo aqui, vamos enfiar a mão nesse pessoal aí, né? Estão tentando fazer um acordo aqui, tá? Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Já está fazendo acordo com o pessoal de Israel? Então pera aí, nós estamos chegando aí, né? A gente faz isso o tempo inteiro, tá? É impressionante. 3 pessoas, 3 humanos, sempre 2 vão entrar em conflito contra um.
Sempre o mais forte vai entrar em conflito contra o mais fraco. Sempre foi assim, é impressionante. Eu observo isso aqui com os meninos, né? O menino vai sempre tentar ser superior à menina, o mais alto vai sempre tentar subjugar o mais fraco, o mais fortinho vai sempre querer passar por cima do mais fraquinho, 2, 3 ou 4 vão ser sempre contra 1 ou 2, sempre vai ser assim, sempre vai ser assim, tá? Eu percebo isso muito aqui, a gente tem que ter toda uma dinâmica, toda uma estratégia para evitar esses conflitos. Acontece o tempo inteiro, impressionante como que acontece, tá? E aqui no caso são reis, são pessoas que já estavam lá e não queriam perder as suas posições aí, tá? É um rei, então ele manda numa cidade, tem seu súdito, tem suas mulheres. Então, assim, é uma pessoa que não vai querer perder esse poder, né? Não vai querer. Você vai querer perder o seu poder? Ninguém quer, tá? Ninguém quer perder. Enviaram os homens de Gibeon mensageiros a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires dos teus servos as tuas mãos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus habitam na região montanhosa e se ajuntaram contra nós. Eles tinham feito um acordo, né, com Josué, deram uma enrolada neles lá, eles fizeram um acordo e depois de ter feito o acordo eles entenderam que não poderiam voltar atrás. Subiu Josué de Gilgal, ele, todos os homens de guerra com ele, todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor perturbou-os diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Ormon, derrotando-os até Azeca e Maquedá. Os fugitivos deles e de... Ora, fugindo eles de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram. Foram mais do que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. É complexo a gente imaginar que Deus, pensa Deus, tá? Deus iria fazer parte de uma guerrinha de humanos, tá? É isso. Irmão Gerson, não pode falar essas coisas. O pessoal não gosta. Eu sei que não gosta, mas eu já falei. A gente compreende que a ideia Deus, né? Eu já falei sobre isso aqui, eu vou repetir. A ideia Deus, tá aqui, Deus, tá? Esse é Deus. Mas o interessante da ideia Deus é como eu, um humano, olho para a ideia Deus e da ideia Deus eu tiro algo para mim e para o pessoal que está comigo, para que eu me utilize dessa ideia para fazer o que está acontecendo aqui. Caiu fogo do céu, saraiva do céu, uma tempestade de raios e pedras, granito. Imagina cair granito do céu. Vou corrigir, tá? Granito não cai do céu. Granizo, né? Gelo, né? Caindo do céu. Granito só se fosse de um vulcão, talvez não, mas aí vai cair lava ou rocha, né? Talvez também. Pensa, então tá chovendo uma tempestade de raios com granizo, não granito, eu falei granito, eu tô corrigindo. Eu não sei o tamanho das pedras, então provavelmente as pessoas estavam lá sem proteção, então foram amassadas aí com essas pedras aí, né? E aí eles vão entender que essas pedras que caíram do céu, essa saraiva, né, tem a ver com Deus, tá? A gente vai sempre colocar as questões que nós entendemos ou como responsabilidade de outra coisa, ou de alguém, ou de alguma entidade. Então, se as coisas não estão dando certo, a culpa é do demônio. Se as coisas estão dando certo, é por causa de Deus. Se os países estão em guerra, é por causa dos líderes. Então a gente vai sempre tentar entender a realidade de acordo com a nossa perspectiva, né? E aí vai acontecer algo muito interessante aqui, algo que tem a ver com a física, né? Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Segundo Einstein, o tempo é relativo. Eu posso ter uma percepção do tempo diferente de você e você diferente da minha. Quando a gente está num momento alegrador, num momento de prazer, parece que o tempo passa mais rápido.
e quando a gente está fazendo alguma coisa que é um saco de fazer, o tempo parece que passa mais devagar. E isso a gente vai entender que o tempo é relativo. Pode ser que era um dia de sol, de calor, um verão, e o dia demorou para se encerrar, né? Demorou para ser noite. No verão, geralmente, os dias são maiores do que as noites, né? Porque o sol fica mais tempo aí iluminando uma parte do planeta, né? O planeta vai tendo os seus movimentos aí, né? Ou realmente Deus interferiu na natureza e aí ele deu uma paradinha na velocidade em que a Terra gira. Pode ser? Fique ao seu critério decidir o que você acha que aconteceu, tá? Seria impossível para Deus? Não, claro que não. Se você for olhar para a natureza, Deus fez tudo, então ele poderia facilmente aí dar uma parada no movimento de rotação da Terra. Provavelmente, né? O Sol não para, né? O Sol, quem ia parar de girar seria a Terra, tá? Então a gente tem essas compreensões aí. Então pode ser que foi um dia maior, um dia de verão, né? Um dia que demora para escurecer, um dia que é mais longo, né? Como a gente entende que a luta começou na madrugada, ele subiu nas madrugadas e foi lutar com o pessoal, então a gente percebe que foi um dia que rendeu, né? Um dia que rendeu aí, tá? Então nós temos chuva de granizo, nós temos a guerra, nós temos o sol que dá uma parada aí. Então são atributos físicos que vão, de alguma forma, sendo entendidos como ações divinas. A gente faz isso o tempo todo. Quando as coisas dão certo, a gente fala, opa, Deus me abençoa. Quando as coisas dão errado, a gente fala, ih, o Satanás está andando comigo. É ou não é? Não, eu traí minha esposa, mas não foi eu não. Foi o demônio que entrou em mim, mandou eu trair e eu traí. A gente faz isso o tempo inteiro, tá? Certamente o Senhor pelejava por Israel. Gente, se o Senhor pelejava por Israel, um outro Deus, né, uma outra divindade, estava pelejando com os outros povos, tá? Se Israel está seguindo Deus YHWH, Jeová, Yahvé, Javé, Yahu, né? A gente não sabe exatamente como se pronuncia essas 4 letras. Os outros povos também tinham suas divindades, tá? O El, eu já falei sobre o El aqui, né? O El, o Astarte, Baal, um monte de coisa aí, tá? Se você procurar na Bíblia, você vai achar um monte de coisa. Tem um monte. A gente vai achar aí, tá? Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Então foram lá, a guerra foi boa, o dia rendeu, né? O trabalho rendeu, tá? Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedã. Gente, nós, os humanos, a gente tem um horrível costume de quando as coisas não estão muito legais, em vez da gente refletir e tentar criar uma outra alternativa, a gente tem o costume de se esconder. Se esconder aonde? A Bíblia vai sempre usar a palavra caverna, tá? Ah, fulano não sei o que, escondeu na caverna. O Jonas não sei o que, na caverna, barriga da baleia. O não sei quem fez a caverna. O Lázaro estava na caverna. Então nós temos esse costume aí, né? O rei Davi quase matou o Saul porque foi fazer um cocôzinho dentro da caverna, né? O Elias se escondeu da Jezabel numa caverna. Então nós temos essas tentativas de se esconder da realidade, tá? Acharam-se os 5 reis escondidos numa caverna em Maquedã. Disse Josué: arrastai grandes pedras para a boca da caverna, põe junto a ela homens que os guardem. Mas vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e feri os que vão ficando atrás. Não os deixes entrar nas cidades, pois o Senhor vosso Deus os entregou nas nossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de ferir com grande matança até consumi-los. Eu não sei se você prestou bastante atenção, mas são pessoas matando outras pessoas. O irmão Gerson, é guerra? Pois é. Guerras em nome de Deus. Deus mandou ele guerrear? Não. A sua interpretação sobre Deus está lhe dizendo que ele tem que guerrear. Porque o território que tem gente, que está morando gente, que é uma cidade já organizada, foi dito a ele, segundo a interpretação sobre Deus de Moisés, que aquela região era deles, uma terra prometida. Por isso esses conflitos que estão lá desde sempre. É só olhar, né? Tem essas tretas lá que eles têm desde que o mundo é mundo. Depois disse Josué: abri a boca da caverna, trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram assim, trouxeram aqueles 5 reis para fora da caverna. O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute,
o rei de Laquis, o rei de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este a todos os homens de Israel e disse aos capitães dos exércitos que tinham ido contigo: Chegai-vos, ponde os pés sobre os pescoços desses reis. Além de os ter capturado, prisioneiros de guerra, ainda vão humilhar eles, né? Põe o pé no pescoço desse pessoal aqui. Chegai-vos, põe os pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espantais, esforçai-vos e animai-vos. Assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram pendurados dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que fossem tirados dos madeiros e lançaram na caverna em que haviam se escondido. Puseram grandes pedras na boca da cova, que ali se encontram até o dia de hoje. A ideia de Deus do povo do Antigo Testamento é uma ideia de um Deus que não tem misericórdia. Com certeza esses reis imploraram por suas vidas. Com certeza, tá? Eu imploraria. Irmão Gerson, Josué está invadindo o Juiz de Fora, hein? Vai amassar todo mundo. Josué, pelo amor de Deus, cara, não me mata não. Nem minha esposa, nem meus filhos, nem minha mamãe, nem meu papai, por favor. Mas aí... Pisa no pescoço do irmão Gerson, corta ele, massa ele, pendura ele, deixa ele pendurado na entrada da cidade de Juiz de Fora. Né? Não existe misericórdia na ideia de Deus do Antigo Testamento. Quando a gente chegar no Novo Testamento é tudo diferente. Principalmente quando nós vamos falar de Jesus, tá? O que a gente confunde muitas vezes é que Deus é um Deus estranho, porque ele manda matar homens, mulheres e crianças. O que a minha teologia vai me dizer é que é um homem, um grande líder, diga-se de passagem, um grande mestre, um grande pensador, um estrategista, que vai ter a sua percepção da divindade de acordo com as suas ideologias. E eu escrevi assim, vai ser assim, vamos seguir assim, vamos amassar todo mundo assim, pronto, acabou. Quem que falou isso, Moisés? Foi Deus que falou comigo. Ah, mas eu não ouvi. Não, mas ele falou comigo, ele não falou com você. Eu que sou o chefe aqui, eu que mando. Moisés morre e passa para Josué. Josué viu tudo aquilo ali, aquela cultura já sendo formada, estava ali sendo... se tornou ali o braço direito de Moisés. Quando Moisés vai embora, quem assume? Josué. Vou fazer de acordo como Moisés me ensinou. É assim, pronto e acabou. Certo? Eu imploraria pela minha vida, mas a ideia de Deus aqui do Antigo Testamento, nessa ideia não existe misericórdia, tá? Não existe. Lembrando que a terra prometida aos hebreus, aos israelitas, é uma terra onde já existiam pessoas, tá? Por isso tantas guerras aí até hoje, por incrível que pareça, tá? São brigas por território, pedaço de chão. Vai ter fim? Não sei. Quando Jesus voltar de novo, quem sabe, né? Quem sabe. Nesse mesmo dia tomou Josué a Maquidã, feriu a espada bem como seu rei, destruiu-os totalmente. Percebe quantas matanças? Com todos os que nela havia, sem deixar ali nem sequer um. Ô, irmão Gerson, ninguém? Mulher, criança, idoso, cadeirante, pessoa está fazendo cirurgia. O cara está fazendo cirurgia aqui, José, não, massa ele também, já está morrendo mesmo, massa, pica todo mundo, pica o médico, a enfermeira, o gari, o motorista de aplicativo. Eles não fazem parte do nosso quadrado, tá? Pica todo mundo, massa todo mundo. É o que está acontecendo aqui. Então Josué e todo Israel com ele passou de Magedá a Líbina e pelejou contra ela, e o Senhor entregou nas mãos de Israel a ela e seu rei, e a feriu a espada com todos que nela havia, sem deixar ali nem sequer um, e fez ao rei como fizera ao rei de Jericó. Percebe? Vai passando por cima, vai amassando, pondo fogo, matando todo mundo, picotando, sem misericórdia, tá? Josué e todo Israel com ele pelejou... já li isso aqui. Versículo 33. Então Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar a Laquis, mas Josué o feriu, e o seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. Então Josué e todo Israel com ele passaram de Laquis a Eglon e a sitiaram, e pelejaram contra ela. No mesmo dia a tomaram e a feriram no fio da espada com todos que nela habitavam, conforme tudo o que fizera a Laquis.
Depois Josué e todo Israel com ele subiram de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. Tomaram-na e a feriram-na em fio da espada. Assim o seu rei, como todas as suas cidades, com todos que nela havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera a Eglon, destruiu totalmente com todos os que nela habitavam. A gente tem o costume de achar que esse povo era um povo ímpio. Não, eles são ímpios, irmão Gerson. Eles mereciam ser aniquilados. Eu já ouvi muito isso, tá? Eu já ouvi muito isso. Mas pensa o seguinte. Eu não sou israelita, certo? O pessoal de Josué tá vindo aí. Eu sou juiz forano. Eu não sou israelita. Você, que é da minha cidade, vai me entender. O pessoal de Josué tá vindo aí. É mesmo, né? É. Você viu o que eles fizeram na outra cidade? Não, o que eles fizeram? Matou todo mundo. Homem, mulher, criança, idoso, cadeirante, motorista, operário. Todo mundo. É rico, pobre, branco, azul, amarelo, chinês, francês. Todo mundo, todo mundo. Você faz parte deles? Não. Eles vão amassar a gente também. Eu, amassar eu, minha mãe, meu pai, todo mundo. A gente tem o costume de dizer, não, esse pessoal mereceu. Já ouvi isso, já ouvi. O pessoal mereceu ser amassado. Inverte a situação. Se ponha no lugar do pessoal que está sendo amassado. Pensa que as suas crianças estão lá. Sua mãe está lá. Sua mãe, seu pai, suas filhas. Pensa. Ia ser legal? Não, né? Claro que não. Tá? É um humano que teve uma compreensão de Deus, uma ideia de Deus, interpretada por um humano, que está seguindo aquilo que outra pessoa, que era o Moisés, interpretou e o Josué está interpretando como uma ideia de Deus, que esse lugar é nosso, pronto, acabou. Quem tiver lá, passa na espada, pronto, faca no bucho, acabou. Percebe isso? Como que é pesado. Eu particularmente, procuro passar para os meninos aqui que o importante de essas histórias são importantes para nós refletirmos, sim. Mas eu sempre tento mostrar para os meninos que mantenha o foco nos evangelhos. Não vem para cá agora não. Aumenta primeiro a sua compreensão da Bíblia, das figuras, da teologia, da filosofia que existe nesse livro, para depois, quem sabe, um dia, no momento certo, ler isso aqui. Porque a pessoa às vezes não vai dar conta, tá? Aqui no caso, essas guerras. E olha que interessante, tá? Como o Josué está tendo apenas grandes vitórias, isso vai fortalecendo a ideia de Deus que eles têm. Um Deus que é Deus, Senhor dos exércitos. Um Deus que está na frente das batalhas. Um Deus que está me dando o parecer necessário para que eu possa amassar outro humano. Passar por cima. Tá? A ideia Deus do Antigo Testamento é essa. Quando a gente chega no Novo Testamento, nos evangelhos principalmente, nas cartas de Paulo, a gente vai ter uma noção muito diferente, muito. É quase como, abre aspas, como se fosse duas divindades diferentes. Uma divindade Senhor dos Exércitos, que amassa todo mundo, e uma divindade que é amor. É muito diferente, é muito diferente. Um Deus que tem misericórdia, um Deus que é justo, um Deus que é amor. Não, irmão Gerson, eles são tudo esquisitos, eles não mereciam. Ah, é mesmo, sim, então, troca de lugar com eles. Troca de posição, troca de lugar. Que eu quero ver você pensar dessa maneira aí, tá? Assim feriu Josué toda aquela terra, região montanhosa, Neguebe, as campinas, descida das águas, todos os seus reis. Não deixou nenhum sequer, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Percebe? Quem que mandou? Deus. Que Deus? O Deus de Israel. Ah, mas o Deus de Israel é diferente do Deus do fulano? É. Mas todo mundo entendeu isso aí? Não. Um cara interpretou a ideia de Deus do jeito dele para que passasse isso para os outros humanos. E os outros humanos estão seguindo aí. É isso, tá? Isso é um problema seríssimo. Por isso que nós estamos brigando até hoje por causa de posição social, minorias, interpretação, preconceito, tudo
teologia, filosofia, política. Até hoje a gente não entendeu. Até hoje, tá? A gente está engatinhando, talvez, quem sabe um dia a gente entenda, talvez, quem sabe, tá? Feriu-os Josué desde Cádiz, Barneia até Gaza. Olha a Gaza aqui, ó, faixa de Gaza, ó, tá falando aqui, ó. Quanto tempo tem esse livro aqui? Os 1500 a.C., talvez, né? Como também toda a terra de Gósen até Gibeon. De uma só vez também Josué, todos estes reis e a sua terra. De uma só vez tomou Josué todos estes reis e a sua terra, porque o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Tá vendo que é um Deus de guerra? Eu não sei se você está compreendendo do mesmo jeito que eu estou compreendendo. Meu irmão Gerson, nossa, achei que Deus era o Deus criador. Então tem o Deus criador. Tem um Deus amor, misericórdia, justiça, um Deus que peleja. São interpretações humanas. A minha interpretação é diferente da sua interpretação. Você vai numa igreja que eles vão te pedir dinheiro. Você vai numa igreja que eles não vão te pedir dinheiro, mas você vai sentir a presença do Espírito Santo. Você vai numa igreja pequenininha, você vai sentir a presença. Você vai numa igreja grandona, talvez você não vai sentir tanto. Você vai num lugar que é muito bacana, muito chique, muito ornado. E às vezes você vai sentir ou não vai sentir. Depende da situação, depende de você, da sua interpretação do divino. Depende da sua postura diante da vida também, tem toda uma influência aí, né? Toda uma influência. O que ajuda bastante é a fé, o repertório, ou seja, a busca de conhecimento, a pesquisa, né? A reflexão. Era assim? Por que era assim? Por que se tornou assim, né? De uma só vez tomou Josué todos os reis e a sua terra, porque o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Entendeu? É como se só essa divindade fosse o Deus de Israel, não o nosso. Percebe que depois, lá na frente, quando vai vir ali os pensadores medievais, né, principalmente o Agostinho de Hipona, né, para os católicos o Santo Agostinho, filósofo, pensador aí, impressionante aí, ele já traz umas ideias aí um pouco mais elaboradas sobre Deus, tá? E aí essas coisas vão se espalhando e hoje a gente entende que Deus é amor, misericórdia e justiça. Nesse tempo aqui não era, tá? Não sei se você entendeu. Teve amor aqui? Olha ali, tem duas crianças ali chorando porque eu acabei de massar o pai dele. Massa eles também. Nossa, irmão Gesso, foi assim? Basicamente foi assim, né? Capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jabob, rei de Madom, e o rei de Siron, e ao rei de Acaf, e os reis que estavam no norte, na região montanhosa do Arabá, no sul de Quinet, nas planícies e nos planaltos de Dor, na banda do mar, ao cananeu do oriente e o ocidente, ao amorreu, o eteu, o ferezeu, ao Jebuseu na região montanhosa, e o Eveu em pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram estes e todo seu exército com ele, muito povo, como a areia que está na praia do mar, e multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Vai dar mais uma briga aqui, tá? Parece que o Antigo Testamento, principalmente o livro de Josué, focou-se só em guerra, tá? Por incrível que pareça, você vai falar só de guerra. Todos pararam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Então já tem uma nova coligação aqui, né? Uma nova estratégia militar, uma formação militar aqui contra o exército de Israel. Disse o Senhor a Josué. Percebe? Disse o Senhor a Josué. Disse o Senhor a Moisés. Não disse o Senhor a todo o povo. Não, disse o Senhor a Moisés. Diz o Senhor a Josué. E Josué vai transmitir ao povo. Não temas diante deles, porque amanhã, a esta hora, eu os entreguei todos mortos diante de ti, dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimará a fogo. Josué e todos os homens de guerra com ele veio de repente contra eles as águas de Merom e deu sobre eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Feriram-nos e os perseguiram até grande Sidom e até Miserote Maim e até o vale de Mispa Oriente. Feriram-nos até não lhes deixar nem sequer um. Fê-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, e seus cavalos arretou e os seus carros queimou no fogo. Nesse mesmo dia, no mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Azor, feriu a espada ao seu rei,
Azor dantes era a cabeça de todos estes reinos. A todos os que nele haviam feriram a espada. De novo, percebe? Homens, mulheres, crianças, idosos, tá? A todos os que nele haviam feriram a espada, totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fôlego, e Azor ele queimou a fogo. Josué tomou todas as cidades destes reis e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada. Totalmente os destruiu, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeros, exceto Azor, ao qual Josué queimou. Todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Aí você acaba ficando rico, né? As guerras têm essa questão também, né? Você invade um território, às vezes o território tem riquezas e você é merecedor de saquear essas riquezas, né? Infelizmente, traz dor e sofrimento e traz riquezas para alguns, tá? Saquearam para si os despojos, mas a todos os homens feriram ao fio da espada até os destruírem. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Percebe? Que o Josué está seguindo a ideia de Deus de Moisés. A ideia de Deus que o Josué está seguindo é a interpretação que Moisés tinha sobre Deus. E a interpretação de Josué é a interpretação que Moisés tinha sobre Deus. Percebe? São homens, humanos, seres humanos, tendo interpretações do divino de acordo com seu ponto de vista, a sua perspectiva. Assim Josué tomou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Golzen, as planícies, Arabá, região montanhosa de Israel e suas planícies, desde o monte Alque, que sobe a Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Tá vendo? Tudo aqui é morte, tá? Você não vai ouvir falar assim, nossa, ele chegou lá, tinha muita criança, ele liberou o pessoal para ir embora. Não, é massar mesmo, tá? Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz. Não houve cidade que fizesse paz, tá? Com os filhos de Israel. Senão os heveus, moradores de Gibeão. Lembra que eles enrolaram eles, fingiram que era de longe. Faz um acordo com a gente vem de longe. Nossa roupa já está velha, o pão já mofou. Lembra? Pois é. Pois do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente e não encontrasse piedade alguma, mas fossem exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo veio Josué e exterminou os Enaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e de toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu-os totalmente com suas cidades. Não ficou de resto nenhum dos Enaquins na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim tomou Josué toda essa terra conforme tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. Josué deu-a em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos. Então a terra repousou da guerra. Olha, dá uma pausa na guerra aqui, né? Interessante, tá? O versículo 12 praticamente é só leitura. Então eu vou fazer ele aqui de uma vez, porque ele vai falar dos reis que foram derrotados aí, tá? Josué capítulo 12, os reis vencidos. Então são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, cujas terras possuíram, da além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Então assim tem umas posições geográficas. É possível essa pesquisa aqui nos levar a alguns lugares, é claro, tá? Seom, rei do Amorreu, que habita em Esbom e dominava desde Aroer até a beira do vale de Armon, desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente pelo caminho de Bet-Gesimote,
e desde o sul abaixo das faldas do Pisga, como também o termo de Og, rei de Bassã, que era do mesmo do restante dos gigantes. Ó, tem uns gigantes aqui, tá? Quem vai lutar com o gigante vai ser o Davi, né? O Davi luta com o gigante lá na frente, não agora. E dominava no monte Hermon, em Salca, em toda a Bassã, até o termo de Jerusus e do Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. Esses Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e à minha tribo de Manassés. Estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram da além do Jordão, daquém do Jordão, né? Para o ocidente, desde Baal-Gad, ó, Baal é o nome de uma divindade, tá? Baal, B-A-A-L, Baal é o nome de uma divindade, tá? No vale do Líbano até Monte Alaque, que sobe a Seir. Josué deu as suas terras às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, o que lhe havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, na descida das águas, no deserto, no Negueb, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Jeruseu, o Eveu, o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está do lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, de Geder, o rei de Ormã, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequedá, o rei de Betel, o rei de Tapuã, de Efer, o rei de Afec, Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Siron-Meron, o rei de Acaf, e o rei de Taanac, e o de Megido, e o rei de Quedes, o de Jequineão do Carmelo, o rei de Dor, em Nafete-Dor, e o rei de Goim, em Gilgal, outro rei de Tisa, outro. 31 reis ao todo. 31 reis você entende como 31 cidades. Se cada cidade tinha pelo menos uma quantidade de gente parecida com a minha cidade, 700 mil pessoas quase. Bem, imagina a carnificina, tá? Lembrando que a terra é prometida, mas na terra prometida tinha gente. E quando você vai brigar por algo que já tem dono, o negócio não dá muito certo, tá? É feio as coisas, tá? É guerra, tá? Então vamos parar por aqui hoje, tá? Tem ainda mais terras para conquistar, tá? Nós vamos parar, capítulo 13. Anota aí no seu super caderno, capítulo 13. A caneta da minha esposa, olha que gracinha. Estou aproveitando aqui a tinta. Capítulo 13 no nosso próximo encontro. Lembrando que hoje é o nosso encontro 5, né? Que Deus abençoe você, nossos maravilhosos inscritos, mais uma vez. Está sendo uma honra para nós deixar a Bíblia. Nós vamos deixar a Bíblia Sagrada inteira aí no YouTube, tá? E nós agradecemos a você que está conosco. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este momento. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça a nossa semana. Deus possa nos iluminar e iluminar nossas ideias para que a gente evite guerras e conflitos. Para que a gente tenha a sabedoria de Jesus, tá? Que a gente foque na sabedoria de Jesus Cristo. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, inscritos. Obrigado mais uma vez. Valeu.